Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou Mariana, sou mestre em Diversidade Biológica e Conservação pela Universidade Federal de Alagoas e estou aqui hoje para participar, fazer a mediação de mais uma live organizada pelo Instituto AINI. Hoje nós vamos receber o Alan Yu. O Alan, ele é doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp e atualmente ele é professor visitante do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento do Meio Ambiente, o PRODEMA, da Universidade Federal da Paraíba. Bom, hoje o Alan vai estar com a gente falando um pouco sobre o projeto Ciência Cidadã, que foi um dos projetos contemplados pelo British Council, que financiou alguns projetos que participaram do workshop realizado na Universidade Federal de Alagoas. E hoje o Alan vai estar aqui falando para a gente um pouco mais sobre esse projeto, a sua relevância para o contexto atual, que é o contexto das mudanças climáticas, que vem atingindo fortemente as comunidades tradicionais e locais costeiras, não só do Brasil, mas como no mundo. Então, hoje ele vai estar aqui conosco falando um pouco da importância desse projeto e como ele está sendo desenvolvido aqui na área costeira marinha brasileira. Bom dia, Alan. Olá, bom dia a todos e todas. Mariana, quero agradecer essas boas-vindas, essa apresentação geral para a gente. Eu pediria, antes de começar, que pudesse já projetar o PowerPoint, porque aí eu aproveito para contextualizar o projeto. Bom, meu nome é Alan Iwama, tenho um nome, ascendência japonesa. Como a própria Mariana já falou para vocês, comentou, eu tenho doutorado em Ambiente e Sociedade e atualmente eu sou pesquisador do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é um projeto vinculado com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, junto com o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, além de ser professor visitante do PRODEMA pela Universidade Federal da Paraíba. Eu mostro nessa primeira apresentação esse título enorme, de alguma forma a gente está tentando colocar um acrônimo para esse projeto, mas basicamente ele envolve tanto as comunidades tradicionais costeiras e trazendo uma abordagem de uma ciência cidadã, uma ciência que junte, busque o diálogo de saberes entre os especialistas e não especialistas, entre aspas, que eu chamo, porque possui um outro tipo de conhecimento, um conhecimento com base no empirismo, na experiência, no conhecimento local, que a gente está buscando fazer a construção desse diálogo para uma construção de uma rede de observação sobre os impactos e adaptação às mudanças climáticas. Bom, eu não estou sozinho, obviamente, nessa empreitada, nesse projeto, ele já vem de outras iniciativas anteriores, mas o que eu gostaria de reforçar aqui nesse primeiro slide com vocês é que, além de mim, tem vários colegas, tanto que são professores quanto estudantes de pós-graduação e graduação também, que estão fazendo parte dessa equipe toda, e a gente organizou eles por regiões, que vocês estão vendo aí. Então, a gente está abrangendo as regiões do Brasil, com coordenações locais, que a gente chama de facilitadores locais, na verdade, para a gente construir esse tipo de trabalho junto com as comunidades costeiras, essas comunidades tradicionais. Bom, dito isso, pode passar o próximo, por favor? Eu vou passar de uma forma geral para vocês aqui, como a própria Mariana ela chegou a comentar com vocês, esse projeto Ciência Cidadã e Comunidades Costeiras, enfim, ele foi um dos projetos que foram apoiados e facilitados pela British Council e o Instituto AINI, Então, eu quero passar em linhas gerais qual foi essas construções, da onde a gente parte das perguntas e como a gente está construindo isso juntos, Primeiro, eu gostaria de falar dos cenários,
a gente sabe, desde lá de 1990, do primeiro relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, sobre as emissões, né, de gases de efeito estufas e os impactos, por exemplo. E aí a gente não está falando só de zona costeira, mas como o nosso olhar e ênfase é para a zona costeira, eu vou elencar algumas questões sobre esses tipos de impactos, né, que são representados pelos RCPs, aí, que é o que o IPCC, por exemplo, né, ele chama de caminhos de representatividade de concentrações desses gases de efeito estufas. Então, a partir desses caminhos, tem se criado, por exemplo, modelos, né? Se a gente continuar com as emissões pré-industriais do jeito que está, se a gente conseguir utilizar a tecnologia e várias outras possibilidades ou cenários para a gente visualizar isso, buscando não só identificar quais são esses impactos, mas como é que a gente pode reduzir, ou como é que a gente pode se adaptar, ou tornar-se comunidades mais resilientes para esses tipos de cenários, né? Então, a gente está falando disso, por exemplo, cenários futuros de aumento do nível do mar, que podem afetar deltas, podem afetar manguezais, etc., que são lugares, ecossistemas que são fundamentais para o uso, né, e o patrimônio cultural dessas comunidades tradicionais que nós estamos falando. Ou mesmo alteração, por exemplo, da temperatura dos oceanos, né, pelas anomalias dos eventos que acontecem, né, de forma cíclica, como o El Niño e Laninha. Então, dentro desse cenário que a gente tem trabalhado. Pode passar o próximo, por favor. Aqui tem um estudo que foi feito 2014 para 2015, que é do Climate Central, que é um grupo, se eu não me engano, dos Estados Unidos, visando esses cenários, né, que eu acabei de comentar no slide anterior. Ele tem uma plataforma que ele busca que cenário, por exemplo, para 2050, 2100, desse aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius a mais do que a gente estava vendo lá antes das emissões pré-industriais, como é que a gente pode verificar e visualizar, por exemplo, esse aumento de áreas inundadas em zonas, por exemplo, de baixa altitude, né? Vocês depois podem acessar isso aqui embaixo tem o link de acesso, que é o Surging Seas, desse Climate Center, e aí vocês podem justamente brincar e visualizar essas questões, né? Eu estou trazendo justamente esse panorama, porque antes a gente não tinha essas plataformas de visualizar, então ficava difícil também identificar como é que era visualizar, por exemplo, como é que isso afetaria nossos lugares. Pode passar o próximo, por favor. Então, a partir desse contexto geral, a gente tem essas 3 perguntas lançadas dentro do projeto Ciência Cidadã e Comunidades Tradicionais, né? Como é que esses impactos das mudanças climáticas afetam, de fato, as comunidades tradicionais costeiras, né? A gente também tem umas questões de fundo, que, embora a gente tenha uma série de modelos climáticos, né, representando esses cenários futuros, a gente carece, né, de dados de observação local. Especificamente, por exemplo, como isso afeta a pesca, a agricultura, a própria biodiversidade, dentro do uso desse patrimônio cultural que a gente está falando das comunidades tradicionais. E o terceiro ponto, que é o que a gente está buscando nessa construção da rede, é criar, né, esses espaços de diálogo que seja cada vez mais efetivo e que tenha uma escuta efetiva também entre a ciência e sociedade, né? Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva de uma ciência cidadã participativa, né, de como que a gente constrói junto. Pode passar o próximo, por favor. Então basicamente, do projeto, a gente está buscando trazer, né, algumas tecnologias, né, mas mais do que essas tecnologias, para compartilhar essas histórias, memórias sobre impactos e adaptação à mudança climática, né, a gente está buscando como as comunidades podem e devem se apropriar desse tipo de tecnologia para seu próprio benefício, para o benefício do coletivo, dos movimentos sociais que existem dessas comunidades. Então, em última instância, nós estamos buscando que
através desse compartilhamento de experiência e aprendizado, a gente possa criar capacidades locais que sejam capazes, né, de transformar o seu local, o seu entorno, a partir desse uso de tecnologias que sejam apropriadas ao seu contexto. Pode passar o próximo, por favor. Então, bom, tem uma série de objetivos, mas eu elenco aqui que, além dessa identificação, de mapear as experiências dessas comunidades, né, a gente também está buscando quais são os desafios, né, quais são os entraves e quais são as potenciais soluções que, às vezes, já existem, mas não estão catalogadas ou registradas. E por isso que eu falo do uso de tecnologias através de plataformas que hoje a gente tem a capacidade de fazer isso. E aí, justamente, é através desse uso de tecnologias que sejam apropriadas ao seu contexto local, a gente está buscando criar e fomentar essa rede de observação das comunidades tradicionais sobre como ela já tem enxergado esse tipo de mudança, o que é a mudança para eles e como é que a gente pode buscar e construir juntos, né, esse tipo de projeto. No mapinha que está aí, eu vou falar mais à frente, tem 7 comunidades, pode passar o próximo, que a gente está olhando justamente para a zona costeira. Então, nesse slide aí, por exemplo, os locais de atuação que a gente está fazendo esse olhar por exemplo, no norte do Pará, né, na Vila Bonifácio, né, a gente está olhando também na Barra de Santo Antônio, em Alagoas, né, onde a gente tem já dialogado com lideranças locais, né, e essas comunidades. O Brejo Grande, o Brejão Grande, né, com comunidades quilombolas de lá. Ilha de Maré, na Bahia, né, Brejo Grande, desculpa, no Sergipe. A Ilha de Maré, na Bahia. Paraty, no Rio de Janeiro. Ubatuba, em São Paulo. E Imbituba, em Santa Catarina. Então, só para que vocês tenham um panorama geral, em cada um desses locais, há um misto, né, de comunidades que são desde comunidades de pescadores e pescadoras artesanais, marisqueiras, quilombolas e comunidades indígenas aí também. Então, pode passar o próximo, por favor. E eu quero trazer que nessa perspectiva desse projeto que nós ganhamos, né, esse financiamento pela British Council e pelo Instituto AINI, a gente está justamente trabalhando nessa interface de promover essa equidade de gênero, né, buscando dar voz independente, a voz a essas comunidades, de cor, raça, gênero e condições sociais, etc. Né? Desse ponto de vista, a gente tem olhado, e com muito cuidado, né, a encorajar essa discussão dentro do nosso próprio projeto, né, buscando ter equidade de gênero, tanto da equipe que está participando, os grupos locais que nós estamos fazendo parte dessa formação local, que sempre tem como uma dupla, né, que a gente acaba colocando como um homem e uma mulher juntos, e até pensando nas entrevistas, buscando ter essa equidade também de conversa, que a gente sabe que isso impacta diretamente também de como as pessoas percebem e como elas agem frente a esses impactos de adaptação à mudança climática. Um outro ponto, pode passar o próximo, né, que além do impacto e equidade de gênero, a gente olhando também para a COP26, que vai acontecer em breve, né, que é a Conferência de Partes sobre o quadro de Convenção do Clima das Nações Unidas, e a gente está olhando justamente nesse projeto para essas questões de adaptação e resiliência, né, ou seja, quais são as ações em curso que já existem e, como eu disse, às vezes não estão registradas ou catalogadas, que a gente consegue conectar essas capacidades locais junto com os tomadores de decisão nessa perspectiva de adaptação e resiliência, né? Buscando comunidades mais resilientes e adaptadas, por exemplo, a esses efeitos que estão postos para nós. Pode passar o próximo, por favor. E o outro elemento é que ele está justamente buscando esse alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Eu poderia destacar vários deles, mas a gente tem aí pelo menos 6 pontos que são importantes para nós, que está olhando, por exemplo, né, para as ações climáticas, para a vida, por exemplo, nos oceanos, para a equidade de gênero, né, para a vida, por exemplo, e o uso da terra, o uso de recursos e ecossistemas costeiros, cidades sustentáveis, né,
e também nesse objetivo 17, que é olhar para essas colaborações, né? E colaborações, quando eu falo colaborações dentro desse projeto, não é só colaborações internacionais, que é do qual a gente consegue esse recurso, mas é construir as colaborações nacionais e locais junto com essas comunidades, né? Então, para além de instituições, mas buscando também essa colaboração com movimentos sociais que existem e que são muito ativos, por exemplo, para essas questões de mudanças climáticas que estão cada vez mais presentes nas comunidades. E aí, o próximo slide, por favor, a gente está pensando em organizar, como é que a gente está se organizando para esse tipo de trabalho, né? Então, tem 5 etapas que está apresentada aí para vocês, né? Então, a gente está justamente no momento, no meio desse projeto, é um projeto curto, para muita demanda e muita coisa que a gente ainda tem que fazer, mas a gente está justamente no momento de formação com os grupos locais, trazendo esse diálogo e essa discussão entre universidade, sociedade e comunidades locais, né, para organizar toda a informação, construir questionários, co-construir esses questionários, como fazer juntos para fazer a coleta de observações locais, usando esses aplicativos. E aí, em cima, vocês estão vendo alguns ícones que eu falo mais à frente para vocês, os tipos de plataformas que nós estamos usando. E a ideia é justamente fazer, depois de coletadas essas informações, uma análise conjunta, né, de como é que a gente pode refletir sobre os resultados que as comunidades, pesquisadores locais estão fazendo, junto com a universidade e esses princípios e esse cenário que a gente está vendo de mudanças do clima. E aí, por fim, seria a disseminação de resultados. Pode passar o próximo, por favor? E aí eu vou falar um pouco dessas plataformas, né? Então, a gente está usando pelo menos 3 tipos de plataformas. Uma primeira é o que a gente chama de mapa de histórias, né? Que é justamente uma plataforma que permite a gente visualizar as fotografias, os relatos, vídeos, e contar as histórias e essas percepções das comunidades através desse tipo de plataforma. A gente já está com um protótipo dela, né? Que dá para ser acessado nesses links aí. E a gente está usando um aplicativo de celular, que ele é facilmente instalado em aplicativos iPhone ou Android, que é o Survey 123. São aplicativos que permitem você, através de um formulário de perguntas, coletar essas informações, né, essas observações, com dados georreferenciados e mandar diretamente para essa nuvem de mapas que a gente está construindo. E um terceiro ponto que eu quero destacar e que faz parte dessa colaboração é o uso da plataforma OpenTech, né? Está em inglês, mas esse OpenTech significa que é uma abertura, por exemplo, de conhecimentos ecológicos tradicionais, que é uma iniciativa do projeto LICE, que são os indicadores locais de impactos das mudanças climáticas, que tem olhado para esse tipo de observações por falta e ausência dessas observações locais na escala mundial. Então, a colaboração que nós temos feito com eles era justamente utilizar a plataforma deles. Então, nós fizemos uma primeira tradução para a língua em português. Até então, ela tinha em inglês, em catalão e espanhol, e justamente dando mais visibilidade a partir de uma aplicação que é open source, né, que é uma aplicação aberta, buscando que ela possa ser reproduzida também em outros contextos, em outros projetos e outras necessidades. Tá? Pode passar. Então, esse é o planejamento geral, nesse tempo curto que nós temos. E, bom, o desafio posto para nós, nesse período curto, esse é o desenho, a distribuição, por exemplo, das pessoas que estão nessa coordenação local, que nós chamamos, né? Que eu havia comentado que nós estamos desde o norte ali do Pará até a região central ali de Santa Catarina, né? Nessas comunidades tradicionais. Então, desde pessoas que estão dentro da universidade como facilitadores, nós estamos formando junto com o que já existe de ação e mobilização social dentro dessas comunidades, uma formação e um diálogo junto para a formação desses núcleos locais com pesquisadores comunitários, né? Então, isso está acontecendo em cada um desses 7 locais que eu apresentei para vocês, buscando como usar essa tecnologia, como se apropriar, de maneira que a gente possa também dialogar esses resultados
à medida que a gente for executando o projeto. Pode passar o próximo, por favor. Então, o que a gente espera, né, com isso tudo? A gente, primeiro, já tem um protótipo desse mapa de histórias e a ideia é que a gente vá alimentando ele a partir dessas observações. Nós estamos pensando, né, claro, que isso vai resultar em publicações científicas, e uma vez que a gente está prospectando e pactuando com essas comunidades, que nós vamos trabalhar juntos e construir perguntas juntas, a gente sabe que é um desafio enorme dentro desse curto período, mas a gente já prevê, claro, que essa produção científica seja uma coprodução junto com essas comunidades que estão trabalhando conosco. E a gente está pensando, para além dessas publicações científicas, é um formato de caderno, um formato de cartilha, ou, enfim, de fascículo, que estejam produzidas a partir da experiência de cada comunidade e contexto local, né? Porque a gente sabe que, embora os desafios são muito parecidos, dessa luta e resistência das comunidades costeiras, elas têm, claro, suas especificidades e particularidades, né, de cada cultura e de cada organização. E, no final das contas, aí tem os links, os logotipos de cada um dos participantes que estão conosco, né, e a gente está justamente fomentando na linha do ODS 17, né, de colaboração e participação, de realmente buscar criar essas sinergias, esses espaços onde a gente consiga compartilhar essas experiências de comunidade junto com a universidade. Pode passar o próximo, por favor? Eu acho que, caminhando para o fim e mais mostrando como é que hoje a gente está desenhada, né, eu só queria mencionar aqui que tem pelo menos essas 7 ou 8 instituições distribuídas, né, na zona costeira do Brasil, e não se encerram nessas instituições, né? Como eu disse, a gente está trabalhando com núcleos comunitários e pesquisadores comunitários, né? Esse é o time que nós ganhamos desse projeto, dessa proposta do British Council, e a ideia é que essa rede vai aumentando, não vai precisar de mais slides para a gente colocar mais rostos e caras que estão muito colaborando conosco. Pode passar o próximo, porque acho que aí é o último slide, e aí eu encerro a minha apresentação. Era mais para agradecer realmente essa oportunidade da gente comunicar esse projeto, né? Vocês podem entrar no site do projeto pelo institutoaini.org, Ciência Cidadã, e aí vocês vão ver essa descrição que eu estou apresentando para vocês e os contextos desses locais, né? E à medida que a gente avançar no projeto, a gente está atualizando cada um desses projetos e a gente deixa nosso contato também, cienciacidadã@institutoaini.org, para que nos escrevam, caso estejam interessados em pensar nessa colaboração conjunta. A gente também coloca à disposição através de outros canais que a gente está usando, como grupos de WhatsApp, etc. Então, agradeço mais uma vez e fico à disposição para que a gente continue esse diálogo e construção conjunta. Parabéns, Alan. Muito obrigada pela apresentação. Esse projeto, eu acredito que ele tem um diferencial muito grande, né? Que é justamente um dos objetivos principais, que é essa incorporação, né? Das vozes, dos contextos locais, né? Para essa rede, né? Porque, como você falou, cada comunidade, embora sejam comunidades locais, tradicionais costeiras, né? Tem esse contexto socioecológico muito demarcado do uso dos recursos naturais, eles têm as suas especificidades, né? E como é importante construir essa rede de cooperação onde essas comunidades podem conversar e aprender umas com as outras sobre os exemplos de resiliência, adaptação, né? Superação desses desafios trazidos pelas mudanças climáticas. Então, acho que esse projeto é muito interessante. As comunidades locais, né, costeiras brasileiras só têm a ganhar com isso, porque certamente vai trazer um fortalecimento, né, dessas ações locais, dessas lideranças em contato umas com as outras. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você, assim, 2 perguntas, na verdade. Qual você acha assim, que é a principal relevância desse projeto, né, para as comunidades que estão enfrentando esses impactos das mudanças climáticas, e qual que é o maior desafio que você acha assim, que
a equipe pode encontrar durante o campo, né? Ou no geral, assim, qual a principal relevância do projeto e qual o maior desafio que você acredita que vocês como um todo, né, desenvolvendo esse projeto, podem enfrentar? E se alguém quiser fazer alguma pergunta também, pode colocar no chat. Obrigado pela questão, viu, Mariana? Então, olha, do ponto de vista da relevância, acho que são alguns aspectos que você já comentou, inclusive, né? Uhum. Mas eu gostaria de destacar, assim, o que a gente busca fomentar com esse projeto, que embora ele seja curto, é importante mencionar o que eu já falei logo de partida dessa apresentação, é que essas iniciativas elas estão acontecendo como em paralelo e antes, né? Ela não nasce agora, né? Essa busca, essa necessidade de um diálogo e de uma coprodução de um conhecimento sobre uma importância que nos atinge, né? No local, mas de forma global, né? Então, acho que a relevância disso é, primeiro, a gente olhar como construir isso juntos e pensando nas dificuldades e necessidades, por exemplo, de trabalhar isso num tempo de escuta que seja tão rápido quanto os impactos que a gente está vivendo. Então, a gente tem um desafio, e aí eu já caio entre a relevância e desafio também, de conseguir construir essas formações, essa busca de apropriação, né, de autonomia de uso de tecnologias para um benefício, né, e uma demanda local que seja tão rápido quanto esses impactos estão acontecendo, né? A gente sabe que não é de hoje, né, que a gente está observando mudança na frequência de chuvas ou alterações, por exemplo, em períodos que são mais secos ou mais frios e etc., de temperatura, e inclusive que afetam a pesca, e que isso é parte desse patrimônio cultural que a gente está falando, das comunidades, que a gente precisa colocar isso de forma registrada, coletada, para que as pessoas possam compartilhar e ver como é que as pessoas estão se adaptando, né? Como é que esses grupos sociais estão se adaptando e aprender com essas experiências. Então, hoje a gente leva como um desafio esse tempo curto, né, de aprendizado e de ação, mas que a gente precisa pensar isso não é de agora, mas é imediatamente, né? Porque quando a gente está falando desses temas de mudanças climáticas e de desastres, a gente tem que ter essas ações de curto, médio prazo, né? Então, a gente está buscando justamente fomentar que as pessoas tenham essa capacidade de co-construir junto com esses colaboradores que são as universidades, as ONGs e etc. Tá. Nossa, Alan, muito interessante. Tem uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, que aproveitando essa discussão toda que a gente está fazendo, é que nós estamos organizando dentro do projeto, né, ciclos de diálogos para conversar esses desafios justamente que estão postos para a gente, né? Porque quando a gente está falando de plataforma, a gente está falando também de acesso, acessibilidade, como é que as pessoas conseguem acessar através de uso de internet, quando a internet muitas vezes a gente sabe que não chega nas comunidades como tem que chegar. Então, por isso que a gente precisa realmente construir redes colaborativas que permitam que as pessoas tenham essa autonomia de explicar como é que a gente pode co-construir juntos, independente da plataforma. O que a gente gosta de falar aqui, e não só gosta, porque na verdade é extremamente relevante, é que não há infraestrutura e plataforma que resolva um problema se não há mobilização local, se não há uma rede de solidariedade capaz de se auto-organizar e usar, de fato, essas ferramentas em seu benefício próprio, né? Então, dentro desses ciclos de diálogos que a gente já organizou semana passada, junto com o projeto que eu mencionei para vocês, do LICE, que ele é da Universidade Autônoma de Barcelona, a gente está buscando esses diálogos entre pesquisadores e que são facilitadores também, mas a gente também vai construir diálogos, né, esses ciclos de diálogos entre as comunidades. Então, a partir do momento em que nós estivermos com os grupos já preparados, já formados, né, já aptos para fazer o trabalho, a gente também vai organizar uma troca de experiências entre, por exemplo, as comunidades da Barra do Santo Antônio, né, junto com as comunidades, por exemplo, de Ubatuba e Paraty,
sobre como é que a gente está observando, percebendo esses impactos, quais são as prioridades e como é que a gente poderia construir um plano de ação conjunto, né? Então, eu acho que o resultado disso, e respondendo uma pergunta colocada aqui para nós, sobre se esses ciclos de diálogos eles vão chegar também nas esferas políticas, é que, primeiro, a gente está partindo desses diálogos entre quem está olhando, né, para esses temas, quem está olhando e como é que a gente pode fomentar junto com as comunidades para fazer chegar também, né, nos tomadores de decisão. Então, é por aí, por esse caminho que a gente está desenhando. Muito interessante e muito importante, né, Alan? Porque eu acho que isso mostra também uma sobriedade da coordenação de todo o projeto, porque antigamente a maioria das políticas públicas eram feitas de uma forma assim, de cima para baixo, né? Os pesquisadores, os políticos iam e elaboravam, vamos dizer assim, políticas que pudessem ser aplicadas em diversos locais, sem muitas vezes considerar os contextos locais, né, como aquele tipo de dificuldade que tivesse em vista, né, de ser resolvido, estivesse realmente impactando. Então, essa forma que esse projeto traz de construção a partir do local para o global, eu acho que conversa muito com essa nossa necessidade, que você falou que é a nossa necessidade mais atual, né, que é tentar trazer uma adaptação, uma resiliência, na verdade, que é o que já vem acontecendo nessas comunidades, né, por elas serem as primeiras e mais fortemente impactadas, né? Então, por que não considerar a sua realidade, o seu conhecimento na elaboração de políticas públicas, né? Já que elas são as primeiras a serem impactadas, né? E como é importante construir essa relação de conversa entre essas comunidades, né? Fortalecendo a governança local, as estratégias de adaptação, né? Que muitas vezes podem ser ensinadas, né? De uma comunidade para outra. Muito interessante. Acredito que as comunidades só tenham a ganhar com esse projeto e todo mundo envolvido só tem a aprender, né? Que a gente está aqui para aprender. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma consideração, algum apontamento. Se não tiver nenhuma pergunta também, eu queria só adicionar mais uma questão em relação às esferas políticas, né? A gente sabe, historicamente, os desafios também de tomadores de decisão em relação a conseguir trabalhar isso em uma multi-escala e numa análise também, numa avaliação multitemporal, né? Porque isso é altamente dinâmico e vai variando de local para local e contexto para contexto, né? Então, isso é um desafio que tomadores de decisão, historicamente, já têm enfrentado. De alguma maneira, como é que a gente busca fazer esse diálogo e essa interface? Esses cadernos informativos, né, a gente chama também, no termo em inglês, de policy briefs, né, ou seja, de recomendações para os tomadores de decisão, como se fosse um sumário executivo de tudo que foi feito. Ele busca dialogar também com os planos nacionais de adaptação, né? A gente está olhando justamente como é que a gente olha dessa perspectiva do local para o global, buscando essas sinergias e o que já tem sido feito através desses registros com as plataformas. Então, claro, a gente não está partindo do zero, a gente não está inventando a roda, nós estamos aproveitando os instrumentos, né, e infraestruturas que nós temos para trabalhar com isso, para reforçar o que já existe. Como eu falei para vocês, essa parte é fundamental do projeto, que é um reconhecimento dessa necessidade de usar a plataforma a partir de um movimento que já existe, mobilização de aproveitar essa rede que está aí existente e muitas vezes ela não tem muita capilaridade. Então, é nesse sentido que a gente chama de rede de observação, né, de comunidades tradicionais costeiras, para essa temática tão importante para nós, que é a mudança climática. Sim. É um tema muito, muito importante, né? Porque, na verdade, essas comunidades, você que já tem mais experiência nisso do que eu, que estou iniciando, né, nesse tipo de trabalho, ela já tem, né, essa articulação, já vem executando essas estratégias adaptativas há muitos anos, né?
acredito que seja mais a importância de fortalecer essas iniciativas locais e divulgar para que outras comunidades possam ter acesso a isso também, né? Exato. Bom, tem uma parte que a gente sempre tem discutido isso ao longo do projeto também. Um outro comentário à parte é que, como você mesmo disse, né, Mariana, e isso que a gente está discutindo, existe ações efetivas, ações locais que estão acontecendo, né? O que não existe é uma sistematização ou organização de como isso está acontecendo, né? Então, é importante que, para que a gente faça isso, a gente tenha primeiro essa escuta das comunidades, né? Ou do grupo local, para poder entender melhor quais são os problemas, quais são os desafios, antes mesmo de você já trazer o seu pacote pronto do que você gostaria de responder como um pesquisador ou como um profissional que precisa trabalhar dentro de um projeto. Isso é um enorme desafio para nós, inclusive para as comunidades, para também não criar e demandar expectativas que a gente não consegue atender no tempo que a gente está trabalhando no projeto. Então, acho importante também colocar isso em relação às expectativas, que um dos aspectos muito importantes é trabalhar com a transparência, né? Transparência no sentido de que nós temos um tempo limitado para fazer isso, mas isso é como uma primeira proposta, né? Um primeiro desenho para que a gente possa prospectar novos projetos, que a gente construa desde a partir do início até o fim dele, pensando em dar continuidades. E isso a gente chama de uma construção de rede, de conhecimento, de capacidades e de autonomia justamente dessas comunidades que a gente está falando. Sim. Alan, uma outra pergunta, você até mencionou que um dos produtos, né, desse projeto vai ser uma... Eu não entendi bem se é um livro, se é uma cartilha sobre esse levantamento levantado nas comunidades tradicionais. Então, eu gostaria de saber se você pode falar um pouco mais sobre o que esse projeto vai deixar para as comunidades, se vai ter algum retorno, como é que isso vai ser. Nós pensamos em várias multiprodutos, né? Um primeiro, quando eu menciono lá esses cadernos informativos, seriam basicamente toda essa metodologia que a gente está trazendo, né, de organização, formação conjunta, observação e análise conjunta, a partir da visão de cada comunidade, né, a partir da visão e contexto desses pesquisadores comunitários locais. Isso é uma coisa, né? A outra coisa é a organização também desses mini workshops ou ciclos de diálogos entre as comunidades, porque justamente esse é um produto, de fato, que às vezes a gente não pode ver materializado num livro, etc., mas a gente vê materializado nesse contato entre as comunidades que antes não se conheciam, e que muitas vezes elas podem se apoiar e construir outras formas de rede de colaboração, né? A gente sabe disso porque tem essas lideranças que estão distribuídas aí em cada um desses locais que a gente está trabalhando. Então, do ponto de vista físico, material, é justamente esse material que as pessoas e comunidades se vejam ali escritas nesse caderno informativo, ou policy brief, que eu acabei comentando com vocês, né? Mas também que tenham esses espaços, que eu estou falando o tempo inteiro na apresentação, nessa fala, esses espaços de diálogo. Então, a gente pretende justamente facilitar esse processo, né? Para além do projeto que deve terminar em março do ano que vem, de 2022, a gente está prospectando essa criação dessas redes, usando essas multiplataformas que a gente está trabalhando aqui com as comunidades, tá? Maravilha, né? Porque essa rede é algo que só tende a crescer e se fortalecer com o tempo, né? E de forma autônoma em relação ao projeto. O projeto acaba, mas uma vez essas redes sendo estabelecidas, as próprias comunidades fortalecem os vínculos, né? As suas próprias, a governança delas em si e o diálogo com comunidades parceiras, né? Fortalecendo essa rede, tanto de aprendizado, né? De troca,
Lá na APA Costa dos Corais, um dos locais onde esse projeto vai ocorrer também, né, Barra de Santo Antônio, Paripoeira, já existe a rede de mulheres, né, rede de mulheres da pesca da APA. A Ana Paula acabou até de fazer um comentário aqui, a Ana Paula de Oliveira Santos, ela é pesquisadora e também é liderança local, né, e ela faz parte dessa rede. E elas conseguem desenvolver bastante projetos locais. Bom, ela, inclusive, tem alguns comentários aqui e a Ana acabou de deixar uma pergunta também, né? Ela falou assim, Alan, como o projeto pensa em apresentar esses resultados locais, fazendo essa troca de experiência com as comunidades envolvidas no projeto? Acho que tem a ver com essas reuniões que você comentou, né? Um caderno. Ana Paula, obrigado pela pergunta. Ela tem a ver, durante essa fala que eu vinha fazendo com vocês, era de pensar justamente em criar um ciclo de diálogo, de conversa junto entre as comunidades. Então, como a gente está prevendo que vai ter esses cadernos informativos para cada localidade, né, que vai estar desde lá do Pará, Alagoas, Sergipe, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, um formato em que as pessoas poderiam também apresentar esses projetos entre eles e reconhecer as suas convergências, né, seus aspectos similares ou sinérgicos, e também os desafios, que muitas vezes eles são compartilhados, né, eles são justamente vistos de uma forma conjunta, pensando dessa escala local e uma outra escala nacional, de como é que realmente é a necessidade da gente pensar em trabalhar em rede quando esses desafios estão colocados para a gente dessa forma. Então, é mais ou menos desse tipo de organização. Em termos de tempo, para que isso aconteça, deveria acontecer logo no início do ano que vem, e isso a gente está comunicando e dialogando com os grupos, né? Para que a gente organize esses ciclos de diálogos entre as comunidades e que vai ter esses materiais. Em princípio, são materiais que vão ser digitais, né, que vão estar disponíveis no site que eu apresentei para vocês. Busco parcerias e recursos para poder ter esse material impresso, porque a gente sabe que o material impresso ele tem muito mais visibilidade e é muito mais importante para essas comunidades, né, que muitas vezes não acessam a internet, para que possa distribuir, disseminar esse tipo de resultado e esse tipo de metodologia e ação, né? Essa pesquisa que a gente está propondo fazer. Então, acho que é um pouco nesse caminho, Ana Paula. Tá, tem que perguntar aqui também, Alan, já que tem essa ideia, da ciência cidadã, né, que são os próprios comunitários fazer esse levantamento das informações, né, a alimentação dessas informações na plataforma, o pessoal perguntou aqui se existe previsão de continuidade nessa coleta de informações. Eu acredito que a pergunta seja assim, se quando o projeto acabar, né, fevereiro, se existe uma previsão para continuidade dessas informações serem coletadas e alimentadas na plataforma. Ótima pergunta, porque essa é a nossa preocupação. Agradeço a quem fez a pergunta. E sim, nós estamos justamente, desde o início, prevendo um piloto, né? Porque em 6 meses a gente o que consegue fazer é um piloto, mas um piloto que seja efetivamente construído junto com essas comunidades, para, como eu já comentei para vocês, se apropriem desse tipo de ferramenta. E mais do que se apropriar, a gente enxergar quais são as necessidades locais. E aí eu vi que surgiu uma pergunta aí, rapidinho, e eu li, como é que foram escolhidos os lugares, né? E não foi uma escolha aleatória, né? A gente tinha justamente uma equipe inicial, e a primeira pergunta que eu provoquei junto com esse grupo, dessa rede que a gente começou a montar, quem de vocês já trabalha efetivamente com a comunidade local e conhece que já existe uma iniciativa? Então, foi a partir dessa primeira provocação que a gente começou a justamente buscar e encontrar essas lideranças locais, né? Para justamente pegar dos exemplos que existem e que já existe um fortalecimento dessa rede local, para que a gente possa fomentar e motivar as pessoas a utilizar essas ferramentas que podem ter benefício e uso próprio, né? Então, aí não seria eu, Alan e o AMA falando o que fazer,
ou o que a gente está propondo pensar, mas seriam as lideranças locais apoiando esse projeto de coleta de observações. Né? Então, é por aí que a gente está prospectando isso no futuro. Um segundo ponto é que essas colaborações internacionais, como o próprio LICE, nós estamos olhando para editais internacionais também, para montar projetos que permitam não só a continuidade da coleta de informação, mas também adequações necessárias ao que a gente está fomentando nesse primeiro protótipo. Então, e aí, obviamente, que a gente pretende, uma vez ampliada essa rede com os comunitários, né, com os pesquisadores comunitários, é convidá-los a escrever as propostas para esses novos editais. Como eu disse, a gente tem um desafio enorme, que é o tempo curto do projeto, mas que seja primeiro start, né, o primeiro início, para que a gente possa chamar e convidar e pensar juntos isso, como é que a gente pode implementar o projeto a longo prazo. Muito, muito interessante, Alan, que essa ideia da apresentar um projeto e que as comunidades possam se apropriar e tocar o projeto depois, né, com suas próprias demandas, suas necessidades, seus contextos locais. Muito interessante, interessante de verdade. Gostaria de saber se você gostaria de fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa. Não, basicamente, eu acho que está contemplado, pelo menos espero ter respondido as questões que estão aí. Tem outras questões que a gente, não só na apresentação, não pôde falar, mas que é extremamente necessária, é que quando a gente está pensando no futuro dos projetos de coleta de informação local e observação local de comunidades, a gente está falando também de governança dos dados. Então, com quem organiza, quem administra esse tipo de informação. Então, nós estamos buscando ir passo a passo de cada etapa, né, que a gente estava falando, desde o planejamento até a disseminação dos resultados, mas já provocando também que essa organização de dados nas nuvens, ou um servidor, ou um domínio, que ele esteja presente nesse debate, porque ele é super importante. Isso dá autonomia, né, de como é que as pessoas vão organizar esse tipo de dado, uma vez que elas tenham capacidade de tocar seus próprios projetos. A gente sabe que precisa de muito mais tempo, não são 6, não são 3, nem 4, são muito mais anos que a gente consiga construir isso. Então, a ideia é que a gente vá fazendo isso dentro dos limites e possibilidades de cada comunidade e também instituição envolvida, para que a gente consiga fazer e executar isso efetivamente a longo prazo. Né? Então, a gente está olhando para a governança dos dados, quem administra quê, e a gente vai chegar lá nessa discussão toda. Primeiro, a gente tem que criar o protótipo, né? E depois a gente está indo justamente colocando essas questões ao longo do tempo do projeto. Nossa, muito legal. Traz uma ideia até de justiça, né, Alan? Uma justiça ambiental, né? E questão assim, de respeito com esses diferentes saberes, né, que a gente não pode considerar só o saber acadêmico, né? Existem tantos outros que têm tanto a nos ensinar quanto os da academia, né? E exatamente sobre essas mudanças climáticas, né, e com essas comunidades tradicionais e locais que desenvolvem suas vidas, né, reproduzem ali a sua vida, a sua cultura, elas estão dotadas de um conhecimento ecológico sutil e muito antigo, né, que talvez pode elucidar questões que um observador, um cientista, né, um ecólogo, um biólogo chega ali e não vai conseguir observar, porque isso está ligado à construção da história, né, daquela comunidade. Então, muito interessante esse projeto, né, trazer essa perspectiva de horizontalidade do saber, né, do conhecimento, rompendo essas barreiras, né, de uma ciência, vamos dizer assim, do modo antigo, né, de fazer ciência, de chegar no local, se apropriar, porque não é mais isso, né, isso não dá certo, né. Eu gosto de pensar que existem várias ciências, né, e várias propostas que vão atender objetivos específicos. Do ponto de vista que a gente está apresentando para vocês, a gente está olhando realmente nessa perspectiva, né? A gente tem um manifesto da ciência aberta que ele traz 7 princípios importantes, e um deles
é a questão da justiça social ou justiça climática, dentro dessas abordagens, e o direito à pesquisa também. Então, a longo prazo, a gente está justamente criando, fomentando esses espaços para que, efetivamente, esses desafios que já estão colocados lá atrás para nós, a gente consiga ir trabalhando dentro das limitações de tempo, de recurso, de agenda, né? Porque as agendas também estão cada vez mais acumuladas nesse contexto de pandêmico que a gente vive, e não vejo outra perspectiva de uma mudança significativa disso. Então, a gente tem que aprender a trabalhar em frear quando tem que frear e avançar quando tem que avançar, na medida da visão e demanda de cada situação ou contexto local. Sim. Verdade. Bom, não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o final da nossa conversa. Eu agradeço, Alan, por você ter topado participar, falar um pouco desse projeto, que eu acho que tem grande relevância, tem tudo para ser um projeto ótimo, né? Tanto para as pessoas que vão tocar o projeto, tanto para as comunidades, né, que vão ser contempladas e vão se apropriar disso. Agradeço a você e deixo o espaço aberto para as suas considerações. Bom, eu, uma vez mais, agradeço a oportunidade de compartilhar pelo menos um pouco, né, um pedaço desse projeto. Como eu disse para vocês também, não é um projeto, é uma iniciativa que nasceu ontem, ela vem de uma prospecção, né, de outros projetos e movimentos que estão acontecendo. Eu posso destacar, inclusive, desde que a gente tem um projeto que chama Coadapta, né, que é um projeto que foi fomentado, iniciado em 2016, 2017, pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. Eu tinha lá atrás uma supervisão com a professora Sarita Albagli, uma importante referência aí na questão de ciência aberta e ciência cidadã no Brasil. Esse projeto depois a gente levou para o Chile, com a Universidade de Los Lagos, com financiamento de lá, e trabalhamos com os Mapuche, indígenas costeiros de lá. Então, é só um abre e fecha parênteses para dizer que esse projeto, de fato, ele vem desses movimentos anteriores e de aprendizados de outras redes que estão surgindo. Eu posso comentar só para vocês rapidamente a Rede Ibero-Americana de Ciência Participativa, que é a RICAP, que tem integrado uma série de pesquisadores, pessoas envolvidas e voluntários para a produção de uma pesquisa cada vez mais participativa, a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, dentre outras infinitas redes que estão aí existentes. Então, a gente, dentro desse projeto, está buscando realmente trabalhar a nossa rede do projeto, mas junto com essas outras redes que estão acontecendo em paralelo para a gente buscar esse caminho conjunto, né? Esse coaprendizado que é o que você comentou em algum momento. A gente aprende e nós todos aprendemos o tempo inteiro dentro desses projetos. Então, uma vez mais, agradeço a oportunidade dessa fala e deixo mais uma vez à disposição nosso contato pelo e-mail que a gente passou aí, para a gente conseguir ir trazendo mais gente e fortalecendo essa rede. Obrigado. Obrigada a você, Alan. É isso, gente. A gente está encerrando aqui a live. Agradeço a participação de todos e todas. E peço que fiquem ligados nas redes sociais do Instituto ANI, no Instagram, ANI Conservação, para terem mais acesso, né, a esse tipo de ciência, né, ciência cidadã, e divulgação de outros projetos de pesquisa que estão sendo executados e elaborados. É isso, gente. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Alan. Obrigado. Muito obrigado.